Indo. Ah lá, já estamos ao vivo. Muito boa noite, gente. Como sempre, eu me apresento aqui. Eu sou Marcelo Almeida, músico, jornalista e historiador aqui da cidade de São Gonçalo. E vamos continuar hoje com mais uma da nossa sessão de lives da quarentena, discutindo conjuntura política, discutindo o andamento do combate à pandemia e outras questões que acabam tocando, né? Saúde, e outras necessidades, né? E hoje a gente vai fazer uma live muito baseada numa coisa que a pandemia mostrou para a gente. Quando ela fechou o comércio, esvaziou as ruas, ao mesmo tempo nos mostrou que, enquanto prejudicava a economia, por outro lado, tivemos efeitos muito positivos na redução de lixo, na redução da poluição do ar, né? E de trazer uma esperança de um mundo menos poluído, né? O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, chegou a fazer um indicativo de que a poluição do ar chegou a diminuir entre 70% e 90% no Rio de Janeiro, capital. Menos carros, menos indústria, menos poluição. A retomada da economia agora deve piorar esses indicadores. Com certeza. Mas é claro que a economia tem que voltar. Mas isso coloca em cena uma discussão muito importante que pode ser resumida numa pergunta. É possível retomar a economia sem poluir o meio ambiente? Né? E é por isso que eu estou aqui hoje recebendo a minha amiga jornalista e militante do meio ambiente, Suzana Moura, que vai falar um pouco para a gente sobre o ponto de vista dela, ela que parou para estudar isso, né? Então, boa noite, Suzana, tem sua fala inicial aí para poder falar para a gente como surgiu seu interesse pelo meio ambiente, né? O consumo consciente também, que eu sei que você milita muito nessa área. Boa noite, Suzana. Boa noite, Marcelo. Obrigada pelo convite. Boa noite, gente. É muito bacana estar aqui falando sobre um assunto que é tão relevante para mim e com um grande amigo que eu já tive o prazer de trabalhar junto. E agora a gente está junto aqui, mas nessa empreitada, ele me dando esse espaço. Meu nome é Suzana, sou jornalista. E eu sempre tive aquela ideia de querer trabalhar com moda. E não sabia como começar, ser jornalista de moda. Eu falei, não, ainda não é isso. Você tem que conhecer alguém, você tem que ter um QI. Eu não tinha nenhuma coisa nem outra. Falei, cara, eu preciso entrar nesse ramo. Em 2015, 2016, eu conheci a moda consciente, a moda sustentável. E me apaixonei por esse segmento. Comecei a fazer uns freelas na área de assessoria de comunicação, rede social, e comecei a pesquisar muito sobre o tema e vi que era uma coisa que tinha um nicho enorme, pouco explorado, né? E que a gente tinha muito que saber da moda sustentável. Porque quando a gente fala de moda sustentável, a gente acha que é uma coisa fútil, não, é só comprar. Não, a moda sustentável abrange preservação de meio ambiente, fatores importantes como consumo e sustentabilidade. Então, comecei a estudar a área, tive um projeto com uma amiga da faculdade, que a gente acabou parando ao longo do caminho, porque mudaram os projetos, né, as perspectivas de vida de cada uma, de trabalho, enfim, e eu comecei a estudar o tema. Eu terminei agora minha pós-graduação em educação ambiental, né, e é uma área que eu comecei a pesquisar muito e ver que tudo que é relacionado ao meio ambiente está ligado diretamente, Marcelo, ao consumo. Que hoje a gente consome, na verdade, nós somos induzidos a consumir desde que a gente é pequenininho, né? É propaganda de TV, de boneca. Onde você vai, é roupa para criança. Desde criança, aquela sementinha do consumo está sendo instalada com sucesso na nossa cabeça, e a gente acha que a gente, quando está triste, consome, quando está feliz, consome, quando tem que comemorar, consome, e não é assim. Né? A gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente está consumindo. E quando eu falo consumir, mas você estudou, eu acabei não falando, o meu TCC da pós foi sobre os impactos da moda no meio ambiente, que é a segunda indústria que mais polui no mundo, só perde para a indústria do petróleo. Então, foi um ramo que eu decidi, foi um recorte que eu quis dar, né, no meu TCC. E quando a gente fala de meio ambiente, mas você está falando de consumo só de moda. Não, é consumo de tudo, é plástico, roupa, tudo, energia elétrica, tudo, é o consumo de forma geral, que a gente tem que repensar. Então, quando você pensa em meio ambiente, você tem que pensar no consumo, os dois andam lado a lado.
Então, Suzana, é bem interessante essa coisa que você falou. Eu não sabia disso, que a indústria da moda é a segunda que mais polui no mundo, só perde para o petróleo. Isso Sim. é... São Gonçalo já teve um polo de moda maior, ainda tem um polo funcionando ali na região mais central de São Gonçalo. E você também falou que tem problemas de questão trabalhista nesses polos de moda, né? Sim. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Então, a indústria da moda, eu não vou saber te dizer os números exatos, porque eles mudam a todo momento. Mas por ano, são bilhões e bilhões e bilhões de peças de roupas que são descartadas. As pessoas simplesmente jogam fora. Só que não existe fora, só existe um planeta. Tudo fica aqui dentro. E quando a gente fala em repensar em forma de consumo, é repensar quando você vai comprar. A gente precisa mesmo daquela roupa? A gente precisa mesmo comprar aquilo? A gente já tem algo parecido? Por que não ir num brechó e dar oportunidade para uma roupa que já existe, que já foi de uma outra pessoa, você está dando uma nova oportunidade àquela peça, está renovando o ciclo dela, né? E está usando uma roupa em perfeito estado, que não serve mais para uma outra pessoa, seja pelo motivo que for, mas serve para você. Troca de roupa entre amigas, eu faço muito isso. Bazar de roupa, monetário ou não monetário, ou só na brincadeira de trocar, ou vendendo por preços muito mais baratos, como brechós mesmo. Customização de roupa, aquela calça que vira uma bermuda, aquela blusa que você tira a manga, ou você faz um bordado. Hoje em dia, a gente tem muitas formas de consumir e ter coisas novas no armário sem precisar comprar, né? E quando a gente fala em poluir, eu não falo só das peças que são jogadas fora, descartadas e que vão poluir o meio ambiente e ficar aí degradando por centenas de anos, não. Eu falo também da poluição dos rios, mares e o nosso solo. Existem países, principalmente na China, onde a mão de obra escrava é imensa, eles brincam que a gente vai poder saber qual a cor da próxima estação só olhando para os rios, porque os rios ficam das cores da próxima estação, das toxinas que soltam dos tecidos, na lavagem dos tecidos durante a confecção e vão diretamente para os rios, né? Hoje em dia a gente tem a internet aí que nos possibilita pesquisar, viajar para outro lado do mundo e você vai poder ver isso que eu estou falando, os rios que são das cores da próxima estação. Tem gente perguntando aqui no comentário, eu vi aqui, como que a pessoa acessa a gente? É pelo Facebook, né? Eu não estou te ouvindo bem. Você. Deixei fechado. Eu vou botar. Tranquilo. Acessa pelo. A internet hoje está brincadeira comigo. Tá lenta. É muita gente acessando, né? Agora nosso mundo é virtual, né? Então. Aí quando você falou, além desse problema que a gente tem. Além do problema que a gente tem da degradação dessas peças e da contaminação do solo, dos rios e dos mares, tem o fato da mão de obra escrava, né? Porque a escravidão acabou, porque não existe mão de obra escrava no Brasil. Existe. E está muito perto da gente. Há meses atrás foi descoberto em São Paulo, se eu não me engano, um prédio já condenado, com pessoas trabalhando em situação análoga à escravidão, são pessoas que ficam com seus passaportes retidos, trabalham em espaços confinados, quentes, em troca de um prato de comida, ou por 20 centavos a peça de roupa. Isso existe e está muito perto da gente. Falando de São Gonçalo, tem um polo, né, de moda em São Gonçalo, no Jardim Catarina, tem um em Nova Cidade. No Jardim Catarina, andando, logo ali pelo início do Jardim Catarina, você vê as pequenas confecções, né, com suas portas abertas e seus baixíssimos preços, que faz fila, né, para você comprar ali, você tem que comprar de 30 peças para cima.
30 peças de uma só vez, para cima. Uma vez eu estava lá nesse lugar, que eu já fui consumista, muito, e pedi para ir ao banheiro. E fui na parte de trás da loja. A confecção onde as costureiras trabalhavam era num galpão, né, de tijolo apenas, não era nem embolsado, era só tijolo. Um calor absurdo, um barulho de máquina, criança, as costureiras com seus filhos deitados no chão. Enquanto elas trabalhavam, sabe-se Deus quantas horas por dia, 12, 16, 18, às vezes em troca ou de um prato de comida para ela e para os seus filhos, ou de um valor monetário que vai muito aquém do que elas merecem, né? Eu milito num movimento chamado Fashion Revolution, acho que o Marcelo caiu, mas eu vou falando um pouquinho do movimento. Eu milito por um movimento chamado Fashion Revolution. Se você colocar nas redes sociais e no Google, você vai achar o site desse movimento. Você caiu e voltou e eu fiquei explicando aqui. Caí e voltei. Acho que agora eu resolvi meu problema. Tranquilo. Estou falando aqui do movimento que eu faço parte, que é o Fashion Revolution, que as pessoas podem acessar pelas redes sociais ou pela internet, tem um site, que é um movimento global, que está presente em mais de 100 países, inclusive em São Gonçalo, tá? Eu já participei de vários eventos dele, que o Fashion Revolution, ele é um movimento que pede transparência às marcas de roupa. Ele tem como jargão, como mote, a pergunta: quem fez suas roupas? Ele incentiva você a não comprar de grandes marcas, mas comprar da costureira do seu bairro. Comprar da tia da sua amiga que costura, de produtores locais. Quem fez sua roupa? Como é a situação trabalhista a qual ela se enquadra? Né? Quem fez sua roupa está recebendo dignamente? Está sendo explorada? Como é que é isso? Quantas horas ela trabalha? Sabe? E esse movimento ele se deu justamente por isso, por escravidão. Ele nasceu em 2013, vou falar aqui brevemente a história, quando em Bangladesh caiu um edifício chamado Rana Plaza, em que morreram mais de 1.500 pessoas e mais de 2.000 pessoas feridas, mas feridas sem braço, sem perna, que muitas vezes ficaram pessoas que realmente não podem trabalhar, voltar ao mercado de trabalho. Aí os bombeiros, né, começaram a verificar, né, quem estava ali, quem não estava, descobriram que o prédio já estava condenado há anos, rede elétrica precária, saneamento, rede, né, de esgoto, tubulação de água totalmente precária, e nos escombros começaram a achar muitas peças de roupa. Fala, pô, funcionava aqui uma confecção, né? Só que foram ver as etiquetas, eram só marcas famosas, Primark, Forever 21, só marcas grandiosas que pagavam aquelas pessoas mal, e muito mal, para viver naquela situação, para poder vender por preços mais baratos. Por isso eu digo, quando você vai comprar uma peça numa loja de departamento, é muito legal quando você vai numa loja de departamento e vê uma blusinha R$19,90. Você fica tentada, fica. Só que uma blusa que é R$19,90, tem alguma coisa errada. Não está chegando nada na mão de quem fez. Porque o processo disso não é o cliente e a loja. Tem a costureira, tem a modelista, tem o designer, tem quem desenha, tem tudo. Se a peça custa R$19,90, está chegando nada na mão de quem costurou aquele botão, quem cirziu aquela bainha lá atrás, sabe? Então é todo um processo. E em São Gonçalo ainda existe isso. Eu presenciei, não foi agora, mas eu presenciei e sei que ainda continua. Né, quando você me convidou para participar dessa live, eu fiz uma breve pesquisa nas redes sociais e no Google e achei essas lojas funcionando normalmente. Pelo mesmo preço, roupas muito baratas, com qualidade ruim, porque não tem como uma peça que é vendida, na época, essa loja especificamente, eu não preciso falar o nome, mas a peça custava R$13. Uma peça que custa R$13, que é feita nessas condições, a qualidade dela não é boa. Se a qualidade dela não é boa, ela vai estragar com mais facilidade. Se ela vai estragar com mais facilidade, você vai comprar mais.
é a obsolescência programada, para você comprar, comprar, nunca mais parar de comprar, fortalecer quem está lá, quem é o dono, quem está no topo dessa cadeia, que é o empresário, e a gente fica sem grana, e as pessoas que estão trabalhando estão passando por situações análogas à escravidão, humilhações, enfim, daí por diante, fora as doenças, né? Depressão, lesão por esforço repetitivo. No final aqui da nossa live, eu vou passar uma listinha de documentários que tem na Netflix, que tem no Google, para as pessoas verem, que é muito bacana. E a Pamela Souza aqui, nossa amiga, botou um comentário aqui na live. Vale lembrar que recentemente explodiu o caso da Farm. Os costureiros recebem menos de R$ 15 por uma roupa que custa na loja 400, né? E eu lembro que eu conheci uma mulher que trabalhava numa facção, né? Esse é o nome da facção de roupa. Ela falava para mim, Marcelo, eu corto o jeans, ela trabalhava com jeans, eu corto o jeans, faço uma calça jeans. Aí eu vendo para uma loja que etiqueta essa calça e vende por R$ 30. A mesma calça ela vendia para uma outra loja, botava uma outra etiqueta que custava 200. Tipo, às vezes, nem sempre o valor ali, tipo, comprou pelo mesmo preço, né? Sim. O lucro, na verdade... Por isso que o Fashion Revolution fala, quem fez suas roupas? Mostra a etiqueta. Mostra a etiqueta da roupa que você comprou, marque a loja nas redes sociais e pergunte quem fez suas roupas. Esse movimento, só no Brasil, esse ano, que, na verdade, esse acidente aconteceu em abril, né? Então, todo ano, em abril, tem a semana Fashion Revolution Week, que eles dão atenção. O movimento é anual, né? Acontece o ano todo, mas eles dedicam uma semana do ano no mês de abril a isso. Esse ano foi online, né? Por conta da pandemia, só houve lives e tal. O Brasil foi o terceiro país, ele está presente em mais de 100 países. O Brasil foi o terceiro país com mais acessos nas lives e na publicação e disseminação das hashtags quem fez suas roupas. Então, assim, o consumidor está cada vez mais consciente, querendo saber. Isso que a Pamela falou é muito importante, porque a Farm é uma rede, que não é só a Farm, né? É de um grupo que agora eu não vou me recordar o nome, mas que são várias lojas muito caras. E a Farm tem uns 2 ou 3 anos, eu participei de um evento do Sebrae, onde tinha um representante da Farm, tá? Do marketing da Farm, falando que a partir daquele momento a Farm ia começar a fazer peças com os seus resíduos. Porque uma grande confecção, Marcelo, como a Farm é, uma loja que tem em todos os lugares, que é muito cara, só de resíduo da Farm, por dia, eu vou chutar um número, mas eu acho que é mais, tá? Mais de 10 toneladas dia de resíduo. De lixo. E quando eu falo resíduo, não é uma tirinha de um tecido. Não, é uma peça que é 1 metro de tecido, tiraram um quadradinho para colocar numa roupa que tem estampa. Mas aí a gente tirou o quadradinho e isso vai fora. Gente, isso é roupa. E é descartado. Em São Paulo, no Brás, Jardim Bom Retiro, todo dia, por volta de 6h30, 7 da noite, se você for na rua das grandes confecções, todos esses sacos dessas toneladas de tecido estão nas portas e são jogados fora. Então, a Farm veio dizer que estava fazendo peças com esses resíduos, que ela era uma empresa que estava tomando responsabilidade ambiental. Não. Na verdade, isso agora é lei. Quem não se enquadrar nisso vai quebrar. Porque se você não se enquadrar nas leis ambientais, não só loja de roupa, mas de descartável, de papel, de tinta, você está fora, porque você paga uma multa absurda. Então, você tem que se enquadrar. Eles não são bonzinhos. Não, não são. E, sim, esse descarte, lógico, não vai ter roupa que chegue, né? Feita de resíduo. Eu entendo. Você pode fazer acessório, você pode fazer roupa, você pode lançar uma coleção diferente, mas vai chegar uma hora que você não vai ter como fazer. Doa. Existe um projeto muito bacana chamado, acho que agora não vou me lembrar o nome do projeto, um projeto em São Paulo,
que ele arrecada esses resíduos e faz cobertor para pessoas em situação de rua. Então, é em parceria com todas essas lojas que descartam seus resíduos, sabe? E é isso, as lojas, elas tentam mostrar para a gente que elas estão com uma responsabilidade socioambiental, porque elas são bacanas, mas não. Na verdade, elas estão cumprindo exigências que estão sendo cobradas. E cobradas, a gente está vendo aí, né? Enquanto a gente está na pandemia, nossa Amazônia está queimando, sabe? A gente tem um ministro do meio ambiente que não é ambientalista. Quer passar a boiada, né? Então, assim, é muito complicado e é uma situação grave que a gente precisa repensar mesmo, repensar tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está comprando, tudo que a gente está passando. É um momento de reflexão. E é um momento pós-pandemia, tudo vai mudar. Por quê? Lógico que lojas grandes, a gente chama de fast fashion, né? Que são essas lojas de departamentos muito grandes que estão presentes em todos os shoppings. Essas lojas não vão quebrar, mas a lojinha pequena do seu bairro, da esquina, vai quebrar. Porque o cara que tinha 3 funcionários viu que ele pode vender pela internet com um funcionário, no caso ele, que é o dono. Então ele vai fechar a loja física e vai ficar só com a loja virtual, entendeu? O cara que vende ali, tinha 11 vendedores, 10 vendedores, vai mandar todo mundo embora e vai ter 2, ou vai quebrar. Então, ficar. Na pandemia, acabou ficando só o essencial. Mercado, hospital, farmácia e lanchonete, né? Porque quem está na rua, trabalhando na rua, faz um lanche. Só ficou isso. Porque o que não é essencial, fechou. Loja de roupa, loja de sapato, loja de instrumento musical, decoração. Mas produto musical, Marcelo, ainda é cultura. Mas também tem os vendedores que... mas você dá um violão na mão de uma criança, é cultura. Eu falo uma frase aqui de um governante, né, que eu ouvi há pouco tempo. Dificilmente um adolescente que empunha um instrumento vai segurar uma arma no futuro. E é a maior verdade que eu já ouvi na vida. Uhum. A moda precisa ser repensada, mas o instrumento é cultura. Então, é uma gama de coisas que precisa ser discutida, que a gente ficaria falando aqui por horas. A vida inteira. E você falou do governo 2 jornalistas falando, né? Meu Deus do céu. Você falou do Bolsonaro lá, do Salles, né? Que é o ministro do meio ambiente. É um anti-ambientalista, na verdade. A gente tem um negro racista na Fundação Palmares, né? Tinha um advogado que não sabia escrever paralisação como ministro. O ministro da Educação entrou hoje, é o segundo negro, né? Vamos ver como é que eu não... Vamos ver como é que é. Não. Eu também não o conheço. O currículo dele é muito bom, mas eu não o conheço. Vamos ver. Vamos ver o que esperar. Mas, continuando falando desse governo que não trata não trata da gente, eu queria lembrar que, ainda falando do meio ambiente, né? Ontem aprovaram no Senado o projeto de lei que autoriza a privatização de serviços de saneamento e distribuição de água, né? Que também é uma coisa que impacta no meio ambiente, né? E, obviamente, o relator do processo foi o Tasso Gereissati, do PSDB, que tem até livro com o nome de Privataria Tucana, lembrando das privatizações dos anos 90, e ele foi o relator. Mas o que a Globo não mostra, para a gente citar um negócio de jornalista aqui, é que o Gereissati, ele é dono do grupo Gereissati, que é uma empresa, né, que é dele, que é a única acionista de uma empresa chamada Solar, que é a distribuidora da Coca-Cola no Brasil. Então, nossa! Ele botou para votar que privatiza a água, porque, obviamente, a Coca-Cola é uma das principais interessadas em pegar a água do Brasil, e outras empresas também, né? Claro. Essa fonte, não só para fazer refrigerante, mas talvez até para engarrafar e te vender, porque tem países no mundo, tipo o Japão, que você não pode beber água da torneira. A água da torneira não é potável, você tem que comprar água mineral para poder beber. E daí, já entrando no mundo do capitalismo mesmo, eles podem inventar que é mais barato te botar uma água na torneira que você não pode beber, dando uma desculpa de que está universalizando, e você não vai poder beber aquela água, você vai ter que ser obrigado a comprar água mineral para poder beber também, como em diversos países
funciona assim, né? E interessante também a gente notar que o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, o Ciro Gomes ela não se pronunciou sobre isso, mas ele votou a favor, né? Um pessoal que se coloca como progressista, se coloca em defesa do povo. O Ciro Gomes, até na eleição passada, estava se colocando como uma possibilidade de esquerda, progressista, que não tinha privatizado nada. O irmão dele vai lá e vota a favor do projeto de privatização. Vamos ver como é que o Ciro se sai dessa saia justa. Mas, Pois Suzana, vamos ver. voltando para São Gonçalo, Vamos lá. essa cidade Voltando para nossa terrinha. Voltando para nossa terra, que a gente vai. São Gonçalo tem mais de 1 milhão de habitantes, né? E essa cidade sofre com diversos tipos de poluição, sonora, visual e muito lixo, né? Nem sempre o descarte é feito da forma correta. Então, não só nesse mundo da moda, mas você acha que é possível fazer uma coleta seletiva em São Gonçalo? Como isso seria possível? E se você acredita que, como seria esse projeto, pensando num projeto para a cidade, que a gente poderia adequar essa coleta seletiva com uma ação na educação, nas escolas, para educar próximas gerações? Porque eu sempre digo que não dá para colocar vamos fazer coleta seletiva a partir de amanhã em São Gonçalo. A população não está preparada para poder separar latinha. Não está. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco de como seria isso, como é que você vê essa visão aqui na cidade. Você tocou num ponto importante. Então, vou responder primeiro a segunda pergunta que você fala da educação, porque como é da educação que começa, né, acho que é mais fácil de desenvolver. Da minha opinião, não só na escola, mas quem faz uma faculdade... eu vou falar da moda de novo, mas só para citar. A pessoa faz faculdade de moda e dentro da moda não tem uma disciplina que fale sobre sustentabilidade. Isso está errado. Tem que ter uma disciplina falando sobre sustentabilidade para abordar descarte, poluição, novas formas de consumo, enfim. É na educação que começa. A coleta seletiva tem que começar nas escolas, claro. E, além disso, a criança tem que ter o espelho em casa, porque os pais são o espelho da criança. Não adianta a escola auxilia, né? A escola está ali para auxiliar os pais, na verdade, para dar o suporte de aprendizado, mas é em casa que os alunos também têm que ter essa continuação, né? Então, assim, é muito importante, Marcelo, que as escolas tenham a coleta seletiva. Isso não é uma coisa impossível de fazer. Foi como você falou, se amanhã prefeito de São Gonçalo, não, a partir de segunda-feira vai ter coleta seletiva em São Gonçalo. A galera não tá nem aí, a galera vai continuar jogando lixo na beira da rua. Só que isso porque o caminhão que passa para recolher é precário, a nossa coleta seletiva, a nossa coleta normal de lixo é precária. Não existe coleta de lixo dia sim, dia não. Tem que ser todo dia. E feita por uma empresa, né, a Marquise, que está aí, entra governo, sai governo, é ela mesma, aí o cara denuncia, fala que vai trocar, ele assume, continua com a mesma Marquise. Meu pai... Com certeza. Porca enterrada na Marquise ali. Meu pai mora na Parada 40, né, ali próximo ao Paraíso, próximo ao Erge, uma via principal praticamente, onde passa todos os ônibus para Rio, São Gonçalo, tudo que é lugar. A coleta lá é feita dia sim, dia não. Aí depois de sexta-feira, só segunda. Então fica aquele lixo lá nas esquinas, nas portas das casas, degradando, um cheiro horrível, rato, barata, bicho. Quando chove, vai para os bueiros. Então esse lixo faz com que tudo alague. Todo esse resíduo, esse churume do lixo, vai para o rio, vai para os rios de São Gonçalo, vão para os mares, vai para a Baía de Guanabara, e ninguém recolhe, sabe? O lixão de São Gonçalo, a situação, enfim. A coleta seletiva tem que acontecer nas escolas, tem que acontecer, e tem que ser inserida, Marcelo, uma disciplina para as crianças sobre meio ambiente. Deveria ser obrigatório. Se não precisa ter o nome de meio ambiente, mas ética no meio ambiente, sustentabilidade, não sei, mas algo que abordasse o consumo desde pequeno, para a criança saber que não precisa você pegar todo dia um copo plástico no colégio para beber água. Você pode ter seu próprio plástico, seu próprio copo, né?
Quantos copinhos desses são descartados por dia em escolas, sabe? Quantos guardanapos são descartados por dia em escolas? Então, a criança tem que saber isso desde pequenininha, desde nova. Então, a criança vindo com esse aprendizado vai ser um adulto mais consciente, isso com certeza. E a população, né, a nossa geração, vamos botar a nossa geração de 30 e poucos anos, que não estava acostumada com isso na infância, auxiliando os filhos em casa a estudar, vai estar de frente com isso. Vendo a coleta seletiva em todos os bairros, ou uma coleta de lixo que funcione adequadamente, porque eu citei o bairro do meu pai, mas é um bairro onde passa, né, ônibus para todos os lados, é um bairro pavimentado, é um bairro movimentado. E a galera que mora lá mais, sabe, na região rural de São Gonçalo, você imagina como não é a coleta de lixo lá, sabe? Muito mais precária ainda. Então, é uma união de várias coisas, sabe? É na educação, são os pais que vão espelhar isso para a criança e automaticamente a criança vai transparecer isso para os pais que vão começar a ficar mais antenados com isso e a prefeitura, o serviço público, começar a promover ações voltadas para isso. São Gonçalo tem um monte de praça, sabe? Faz uma ação mensal com as crianças de aprender a mexer na terra, plantar, fazer brinquedo com sucata, sabe? Aprender como é que é o descarte de lixo eletrônico, papel quando ele está sujo de comida, você não consegue reciclar, mas você consegue jogar ele fora e ele ser colocado em um outro espaço onde ele é usado para algum outro tipo de fim, sabe? Começar a comprar coisas que não usem embalagem. Hoje em dia a gente está muito acostumado com grandes supermercados. Por quê? Mais fácil. A gente vai ali no mercado, no shopping, na esquina. A gente não vai sei lá, vou citar aqui uma loja, uma Casa Pedro, onde a gente compra granel. A gente pode levar nosso vidro. Quando for comprar extrato de tomate, em vez de comprar plástico, compra em vidro. Que o vidro você reaproveita, você lava e coloca o seu alimento ali. Eu lembro quando era criança, aqueles mocotó, né? Sim. Toda casa tinha um copinho de vidro de mocotó, que é justamente essa reutilização, né? É isso, é começar a reutilizar isso, é ensinar as crianças a fazer ações públicas na cidade que incentivem as crianças, que a criança não vai sozinha, a criança vai com o pai. Então, se aquela sementinha está sendo plantada ali, o adulto também está ouvindo. E criança, quando vê alguma coisa, a criança quer fazer. Criança vai fazer um brinquedinho, a criança vai querer fazer. A criança vai querer jogar o copo no lugar certo. A criança não vai mais querer jogar lixo no chão. Então, é todo um trabalho de formiguinha, mas que, se cada um fizer a sua parte, funciona. A longo prazo, mas funciona. A Mônica está lembrando aqui que não é só a Marquise, tem outra empresa em São Gonçalo. A Marquise é que recolhe e tem outra que trata o lixo quando uma trata do depósito. Eu não lembro o nome dessa segunda empresa. Eu também não lembro. Eu conheço bem a Marquise porque está escrito nos caminhões e é bem antiga, né? E é bem antiga. Boa observação da Mônica. Mas, de qualquer forma, sendo essas duas empresas, né, não adianta também a empresa que recebe o lixo estar preparada para poder fazer a reciclagem, se a empresa que coleta não está preparada para entregar as coisas separadas para essa empresa que trata o lixo, e não adianta a empresa que recolhe estar preparada para fazer esse tipo de recolhimento, se na porta da casa das pessoas vai estar tudo bagunçado, tudo junto, não vai ter sentido nenhum, né? Sim. Mas você tocou no ponto dos rios aí, eu queria falar um pouco de rios e mares, né? Sim, sim. De São Gonçalo. Eu e Suzana não Temos somos... mares, São Gonçalo tem mares, tem praia. Eu e Suzana não somos dessa época, mas a gente conhece gente que já nadou naquela orla aí de neve. Meu pai já nadou, meu pai ia na praia, meu pai. Tá vendo? E acabou praticamente destruída com a BR-101, né? Não tem mais nada ali. Virou mangue, virou um verdadeiro mangue que fede. De lixo, né? Sim. Mas a gente ainda tem a Praia da Luz, Praia das Pedrinhas e outras praias aqui. Praia da Beira. Que são muito sujas porque recebem, na verdade, o lixo e o esgoto que vem dos rios, né? Temos grandes rios em São Gonçalo, o Embu-Açu, o Alcântara e o Guaxindiba, e eu li um trabalho, sou historiador da UERJ,
E na UERJ eu li um trabalho lá feito por um pesquisador de lá, um estudo, acho que foi uma dissertação de mestrado, que eu aprendi, que descobri, né, que os primeiros colonizadores de São Gonçalo teriam entrado, segundo esse estudo, pelo Rio Guaxindiba, uma região tão largada hoje na cidade, mas os primeiros colonizadores entraram pela cidade por ali e chegaram no Alcântara. Depois é que o rio Emboaçu começou a ser usado para poder colonizar lá. Mas, e justamente nesse momento que se descobriu que o vírus do coronavírus, né, o tal coronavírus, sobrevive no esgoto, né? Então, limpar esses esgotos nesse momento, ter um rio desassoreado, seria muito bom. Sei que você tem alguma coisa sobre isso, queria que você comentasse também essa questão no meio ambiente de São Gonçalo. Então, eu fui, né, buscar informações sobre o meio ambiente de São Gonçalo e você falou da Praia das Pedrinhas, que é, quando a gente fala em praia em São Gonçalo, a gente só pensa em duas praias, né? Praia da Luz e Praia das Pedrinhas. O prefeito adora, é mais fácil achar ele lá do que na prefeitura. É verdade. Enfim, abafo caso. A gente só pensa nessas duas praias, né? Praia das Pedrinhas e Praia da Luz, mas tem a Praia da Beira, Praia de São João, são várias praias, uma próxima à outra. A Praia das Pedrinhas teve a sua orla revitalizada uns anos atrás pela prefeitura, né, para poder chamar clientes, né, para os bares. Vamos comer um peixe na Praia das Pedrinhas, vamos comer um peixe na Praia da Luz. Só que você vai sentar ali para comer um peixe, você não pode entrar na água, porque a água é podre, a água não é... O índice de balneabilidade é absurdo, é um dos mais poluídos do Brasil, as praias de São Gonçalo. Tá? Aí eu fiz uma pequena pesquisa aqui, o INEA, né, o Instituto Estadual do Ambiente, esclareceu que as praias de São Gonçalo, elas ficam localizadas no fundo da Baía de Guanabara, né? E por isso as águas não são renovadas tão constantemente, e por isso é mais difícil de fazer esse trabalho de revitalização, de limpeza, né? Para amenizar o problema, teriam que ser feitas obras de implantação de sistema de coleta no entorno, que não tem, tá? E tratamento de esgotos na bacia do rio Alcântara. Só que até agora nada foi feito. Isso desde 2015. A gente está em 2020. Isso não foi feito. Pessoas que moram ali na Praia da Luz, populações, famílias ribeirinhas, quando chove, perde tudo, porque ele enche. Porque as pessoas... Porque ali não tem, Marcelo, uma caçamba de lixo. Eles não colocam uma caçamba de lixo ali, porque dá trabalho, sabe? Então as pessoas vão jogar o lixo aonde? Vão ficar com lixo acumulado em casa? Elas botam o lixo no quintal mais próximo, o terreno baldio mais próximo, e queimam. Porque não chega a coleta ali. Sabe? Então, quer dizer, não é feita a revitalização dessa praia, não é feita a revitalização desses rios, a população continua vivendo num local insalubre e nada é feito. Passa ano, entra ano. Só que esse pedido de assoreamento foi feito tem 5 anos. E eu busquei na internet, pesquisei, olhei, estudei, não achei nada. A situação continua a mesma. E isso também para as famílias, né? Os rios, você falou dos rios, né, de São Gonçalo, no ano 2000 foi feito um programa de despoluição da Baía de Guanabara, iniciativa do governo do estado, na época. Eu lembro, tá? Que o objetivo era o objetivo era limpar as águas com a construção de estações de tratamento de esgoto, mas o projeto nunca saiu do papel. 20 anos e a gente ainda espera. 20 anos e o projeto nunca saiu do papel. É que é uma coisa que eu falo com a Carol aqui em casa. Para quem não sabe, minha esposa é bióloga, né? E a gente sempre fala de rir. E ela é bióloga marinha, para poder acabar de ficar bonito o negócio. E eu sempre falo, mas a fundo de Baía, a pessoa fala que... Ela fala, não, claro, a água vai se renovar menos, vai ter mais material orgânico, mas esse material orgânico é animal marinho, é folha... dejetos dos próprios animais marinhos, das aves, não é cocô, literalmente, né, jogado, em natura, jogado lá. E também a questão do assoreamento, palavra difícil, dos rios, né, não só a questão da poluição, mas como também traz muito problema de enchente, como você falou. Eu lembro de 2010,
naquela chuva que todo mundo lembra do Bumba, mas que eu não fui cobrir o Jardim Catarina, bem ali perto do Alcântara, na margem do rio, na comunidade do Pica-Pau. Quem nunca foi ali naquela região, você chega, a rua faz isso aqui e vai margeando o rio. Em Neves é assim. A água ficou em neve. Sempre que chove, alaga meu aquele pai mora na Parada 40. É caminho para mim, né? Porque eu não posso ir pela BR, porque tem que ir por dentro de São Gonçalo, porque não tem como. Só se tiver de carro, de ônibus não. Choveu, na frente ali da 73DP, da delegacia, acabou. Eu já passei ali. Quando eu fazia faculdade, eu já fiquei horas presa ali. Horas. Porque o ônibus tentou entrar, tentou passar, a água entrou no ônibus, a gente ficou com água nessa altura no ônibus, aquela água com aquele fedor horrível. Depois que a água foi baixando, o ônibus seguiu pela rua de cima, eu vi, a pessoa perdeu geladeira, sofá, tudo boiando. E aqui, numa via importantíssima, em frente a uma delegacia policial, em frente à corregedoria, na boca da ponte, praticamente, ao lado da BR-101, e que alaga. Foi o que você falou. Falam do Bumba, claro, não vamos, né, deslegitimizar a tragédia no Bumba, que foi imensa, uma coisa, não tem nem proporção. Mas no Jardim Catarina, em Neves, a galera continua perdendo coisa. E nada é feito. Eu fiz essa matéria lá na época que eu trabalhava como repórter, eu estava no jornal Itaboraí, se eu não me engano. A rua, quando ela fazia isso aqui, não fazia isso aqui, era água. E as casas, normal. Aí quando eu fui lá numa outra enchente, 2016, 2015, não lembro agora o ano, teve uma outra enchente, eu fui lá, primeira casa que eu entrei logo na entrada, quando você faz essa descidinha, eu entrei na casa, eu perguntei, e aí, perdeu muita coisa? Aquela coisa jornalista, né? Quer saber qual foi a desgraça da pessoa. Ela falou, não. Nosso trabalho. Ela, não perdi nada, não. Por quê? Porque ela construiu a casa em cima e a casa de baixo ficou para enchente. Eu falei, mas o fundo de baixo não tem nada, não. Eu deixo vazio, boto uma pá, um negócio aí, moro em cima, porque eu sei que vai encher minha mãe, enche a parte de baixo e em cima tá tudo certo, que a pessoa tem que se adaptar a esse tipo de situação, né? Meu pai foi criado no Mutondo, né? São Gonçalo ali, logo depois do Nova Cidade, né? Mutondo. E a rua onde meu pai morava enchia. E minha avó tinha 4 filhos. Meu pai cresceu vendo a casa dele encher, né? E ele falava que qualquer chuvinha forte, minha avó já colocava todos os móveis, camas, eram em cima de 2 tijolos, para ficar pelo menos essa altura, né? Porque não chegava a cobrir a casa, mas entrava 1 metro, mais ou menos, um pouco menos. Bravo. Então, começava a chover, minha avó catava os filhos, botava em cima da cama de casal, esperava a água subir, depois esperava a água descer, e era isso. Ano após ano. E o descaso também piora, porque eu cresci no Pacheco, né? Fui nascido, criado ali, como se diz, né? E sempre teve um riozinho que passava ali no campo, esqueci o nome do campo agora. Jogava bola lá quando criança. Um campo que tem ali no centro do Pacheco, na estrada do Bichinho. Sempre teve um riozinho ali que sempre passou, um riozinho que vira balão, né? Aquele riozinho que não... Mas aí um mercado foi construir, aí afastou o rio um pouquinho para lá, tipo o que o Carrefour fez em Neves, fez aquele estacionamento enorme. Bota um cadinho do rio para cá, desvia o rio um pouquinho para cá. Fez aquele calçamento no estacionamento bonito que a água não consegue entrar. Depois que foi feita essa obra, todo ano que chove, ali que não tinha alagamento, agora passa a ter também. Então, tipo, não é apenas a questão da natureza, né? Como a pessoa que mora na beira do rio, tem gente que fala, não pode construir a casa na beira do rio. Mas as pessoas moram na beira do rio Maracanã, na Tijuca, moram na Alameda, que tem enfim, as pessoas moram, o problema é o cuidado que o poder público vai ter com o rio que está ali. Se ele fosse bem cuidado, limpinho, tivesse uma conscientização das pessoas também para não jogar sofá, televisão dentro do rio, aquilo talvez não tivesse daquele jeito. É isso. Mas a gente está encaminhando para o final, porque estamos com mais de 40 minutos. Mas eu queria também que você falasse um pouco
já que o mote é consumo sustentável e meio ambiente, também falar um pouco de desenvolvimento econômico. São Gonçalo tem uma APA no Engenho Pequeno, né, criada em 91, e em 2018 foram criados mais três possíveis APAs que estão aí para sair, né, que é a de Itaoca, a do Gaia, que é aqui perto de casa, e uma estância de Pendotiba que ficaria em Maria Paula. Aí queria que você falasse preservar, por quê? Obviamente que preservar essas áreas é fundamental para o nosso meio ambiente. Mas seria possível gerir essas áreas de proteção junto com o turismo ecológico, junto com uma forma até não só pela parte financeira, né, o turismo ecológico, mas também pela parte de conscientizar, talvez levando escolas para lá, novamente a educação passando aí, para as pessoas saberem que existe essa APA, né? Que a pessoa de São Gonçalo sabe que existe a Serra de Tiririca, mas não sabe que existe um Engenho Pequeno, uma APA aqui que tem que ter visitação, que as pessoas têm que ir lá, que é uma área preservada. As pessoas não sabem porque não é divulgado, né? São Gonçalo é uma cidade imensa, com 1 bilhão de habitantes, né? E que o turismo não é explorado, a arte não é explorada, não existe preservação de meio ambiente, enfim, né? São Gonçalo carece muito desse tipo de ação. E é possível, sim, ter um turismo sustentável nesses lugares, e ele caminha em parceria com o desenvolvimento sustentável. Na verdade, o turismo sustentável, ele é composto pelos mesmos pilares do desenvolvimento sustentável, que são eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica, né? Esses locais que têm áreas preservadas, né, que você só pode visitar com, né, horário de visitação, com guia, com hora marcada, é você preservar, é você ter informação. Isso inclui coisas que a gente acha básico, mas eu duvido, tá? Que tenha. Eu nunca fui, mas eu já vi fotos. Ter lixeira, ter banheiro, sabe? Ter uma água que o visitante consiga beber. Tenha água quando você for puxar descarga no banheiro. Porque normalmente esses lugares não tem. Ele acha que a pessoa vai lá, dá uma voltinha e tal. Se a pessoa quiser beber uma água no banheiro, não tem saneamento, sabe? Não tem um lixo para você jogar o papel da bala que você chupou, não sei, o biscoito que você levou, jogar. A fruta, bem ou mal, ela se une ali à terra e vira, né, já faz a compostagem natural, mas o plástico, você tem que ter um cuidado. Então, esses lugares que são preservados, eles precisam minimamente do cuidado, né? E podem ser, sim, visitados sem problemas nenhum. E o poder público, a prefeitura, deveria promover, principalmente para as escolas, né, públicas da cidade, passeios para esses locais. Por que promove passeio para teatro em Caraí? Por que promove passeio para zoológico no Rio? Que eu sou contra. Petrópolis, lá no museu. Que eu sou contra zoológico, porque os animais estão sedados. O leão não consegue levantar a cabeça. Entendeu? Você entra lá no lugar dos morcegos, das cobras, e eles não saem das tocas porque estão com medo. Por que não promove passeios para esse tipo de lugar em São Gonçalo, né? Para levar a população a conhecer as suas raízes. Porque São Gonçalo tem história, gente. São Gonçalo tem história na arte, tem história na música, tem história na ecologia, tem história para todos os lugares. É só conhecer. E o poder público tem que mostrar isso, né? A gente tem várias coisas que poderiam ser usadas aqui até para fortalecer a questão do pertencimento da cidade, sim, né? Porque o São Gonçalo teve a primeira corrida de automóvel do Rio de Janeiro. As pessoas na escola não sabem disso, né? Sim. São Gonçalo tem o maior tapete de sal de Corpus Christi da América Latina. Que passa todo ano na Globo. Passa todo mas ninguém lembra. Nacional. Ninguém lembra. É o maior tapete da América Latina, mas ninguém lembra. Todo ano passa. E eles fazem questão de afirmar. Mas a pessoa prefere, sei lá, visitar. Nada contra você viajar, gente, pelo amor de Deus. Você vai viajar, você vai, sim, vai conhecer outras culturas. Mas antes de você conhecer outras culturas, conheça a sua.
É sabe? verdade. Conheça suas riquezas, conheça, sabe, da onde você veio, o que tem na sua cidade. Isso é primordial. O André botou aqui, são lugares lindos. O Gaia, o Gaia é aqui perto de casa. Eu fazia caminhada no Parque do Gaia. Eu não subia todo dia, Eu fui porque uma vez quando criança, no Gaia. é muito bom. Né? Na E região rural de São Gonçalo tem muita coisa bacana. Tem aquela lagoa lá de Largo da São José. São José, Lagoa de São José. Eu Gente, já aquele fui lugar é lá de lindo. bicicleta. Aquele lugar Muito já bonito. foi filmado uma minissérie famosa, Memorial de Maria Moura, com Glória Pires. Foi filmado lá, na região rural de São Tem, Gonçalo. Quem sabe disso? Ninguém sabe. e tem um sítio arqueológico lá também, né? Tem uma preguiça Tem. gigante que foi encontrada e tem um monte de coisa legal. É Mas muito lindo aquele lugar. você falou de música aí, eu também sou músico, né? Claro. O descaso é absurdo, né? Tem aquele Museu Elefante Branco lá no centro de São Gonçalo. Eu toquei durante muito tempo, fui da equipe, né, de produção do Groove do São, que era um evento que acontecia no Sesc São Gonçalo. Uhum. A gente sempre falava 15, 20 anos atrás, nossa, tudo que a gente queria era um teatro, né? Porque é jazz, né? Música instrumental, é uma música mais de. Não é oba-oba, não era festa, era uma música mais cabeça. Tudo que a gente queria era um teatro para poder tocar, né? Para poder se apresentar e tal. Não era cobrado, ninguém que tocava ganhava nada, era tudo o pessoal que queria compartilhar a música ali. Aí, anos depois, surge a obra daquele teatro, que foi gastado milhões para ficar fechado lá, sem ter uma licitação para nada, nunca ninguém tocou naquele negócio. Mas, enfim, o problema não passa só pelo meio ambiente, né? Passa por todos os setores de São Gonçalo. O Sidney lembra bem, as Grutas de Santa Isabel estão com acesso proibido. Eu já vi essa placa, não consegue mais entrar lá. A gente está no mês do meio ambiente, né? É junho, dia 5 foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, então a gente ainda está no mês do meio ambiente. Então, queria deixar essa reflexão aí para vocês. Queria ler aqui uns 10 tópicozinhos. Dá tempo ainda, Marcelo? Claro, Tá. claro. Eu acho que foi o que eu falei. Antes da gente, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente tem que pensar em consumo. E o consumo é tudo, não é só roupa e comida. É roupa, é comida, é energia elétrica, é água, é tudo. Então, os 10 pilares, né, principais. Primeiro, principalmente para o lixo, né, para você não gerar tanto lixo. Primeiro é separar por categoria, né, que é a coleta seletiva. Encaminhar as garrafas PET para centros de reciclagem que geram emprego e renda. Tem muita gente que trabalha nesses centros de reciclagem, separando garrafa PET, separando papelão, separando latinha de alumínio, né, de cerveja, latinha de refrigerante. Leve sua própria sacola. Não pegue as sacolas plásticas de mercado. Leve sua sacola, sua eco bag, seja de tecido, seja aquela, que seja de plástico mesmo, mas leve sua sacola. Separe o óleo de cozinha. Não sei se você sabe, o óleo de cozinha, ele é altamente prejudicial para o meio ambiente, porque ele tem partículas, micropartículas, que vão pro... Primeiro que ele entope o seu encanamento, né? Segundo que esse óleo, esse resíduo, vai para os rios e mares, levando um monte de toxinas e que vai, sabe, vai poluir, vai matar o peixe, vai pegar o peixe, você vai comer aquele peixe que estava naquela água. E é um ciclo, né? Então, o óleo de cozinha, existe posto de coleta para isso, dá uma pesquisada, vê se tem algum perto de você. Acho que São Gonçalo não tem, tá? Mas na cidade vizinha, Niterói, tem. Então, guarde seu óleo de cozinha, coloque numa embalagem de refrigerante, não jogue no seu lixo, não jogue na sua pia da cozinha, é altamente prejudicial para o meio ambiente. Evite produtos com embalagens, né? Eu já falei, né? Para a gente, quando for comprar alguma coisa, optar pelas embalagens de vidro, que você consegue guardar coisas depois. Arroz, feijão, extrato de tomate, enfim. Reciclar papel, né? Hoje em dia, você recebe as suas contas pela internet, né? Você consegue reduzir muito seu número de lixo
papel, porque a gente recebe muita coisa e paga pelo banco virtual, enfim. Eu, pelo menos, botei minhas contas tudo no virtual, não recebo papel nenhum mais. Mas tem gente que prefere, ou a pessoa mais idosa vai preferir, né? Não vai saber usar essa tecnologia. Esse papel as pessoas arquivam, e algum tipo de papel que você tenha em casa, reuse ele, use para rascunho, corte ele em pedacinhos quando você for jogar fora, em sacolas separadas, né, para não molhar, não sujar de gordura, porque ele vai ser reciclado integralmente, isso é muito importante, e o papel é o que é reciclado quase perto dos 100%, né. Encaminhar para reciclagem seu lixo eletrônico, pilha, bateria, isso tem na Enel, né, a nossa concessionária de energia, lá tem o descarte, para quem não sabe. Mas isso lá em Niterói, né? Porque São tem um Gonçalo ponto tem também. Tem um ponto de São Gonçalo. Naquela Enel ali na Luiz Palmier, perto da pracinha. No rodo ali tem descarte da sua pilha, da sua bateria, do seu carregador de celular que quebrou, do seu carregador do notebook que quebrou, de qualquer outro tipo de bateria, né? Aí, falando disso, eu até lembrei de uma coisa. Existe uma marca, quem quiser pesquisar, é Odissé, o nome da marca, é ODYSSES, se eu não me engano. Você vai jogar no Instagram, você vai achar. É da Fernanda. Ela faz acessório com lixo eletrônico. É muito interessante, Para quem tiver curiosidade. Fazer contato sempre com as cooperativas próximas a você, porque às vezes você está com resíduo lá que você não consegue transportar, ou porque é idoso, não consegue, ou porque é muito volume, as cooperativas vão dar um jeito de ir até a sua casa buscar e levar para reciclagem. E o último, que eu acho que deveria ser o primeiro, pense antes de comprar. Pense antes de comprar qualquer coisa, porque quando a gente joga fora, não existe fora. Só existe um planeta Terra, e hoje em dia, para dar conta de todo o consumo, de tudo que a gente gera, de todo o lixo que a gente gera, seria necessário 2,5 planetas. Só que a gente só tem um, né? Você falou de água, para fazer uma camiseta, é gasto mais de 5 mil litros de água, para uma camiseta de malha. 5 mil litros de água para fazer uma camiseta? 5 mil litros de malha de água para uma camiseta. Para o jeans, mais ainda, porque o jeans solta tinta, né? Quanto mais pesado o pano, mais água. É essa a lógica? Sim, é a lógica. E tecidos que soltam resíduos, né? Como o jeans, as pessoas, não sei se a maioria não sabe, eu descobri. Você falava, índigo é uma pedra azul e o jeans é feito do índigo, né? Eles pegam essa pedra e essa pedra vira um pó e é dada a coloração do jeans. Índigo, existe. Se você pesquisar na internet, você vê a peça de índigo, é muito interessante. Então, ele solta muita tinta, é normal, só que polui o nosso meio ambiente. Então, você falou em desenvolvimento sustentável, eu também acabei não falando disso. É possível a gente unir o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável se as empresas pensassem em não usar os recursos da maneira que é usado, porque os nossos recursos, tem alguns recursos que não são renováveis, então a gente tem que usar de forma consciente, porque a água mas a água não vai acabar agora, não vai acabar agora, mas daqui a 50, 60 anos pode ser que acabe. Seu filho vai estar aqui, seu neto vai estar aqui. Então a gente tem que pensar desde agora, né? E privatizada vai ficar mais cara ainda. Nem me fala. Eu posso dar as dicas aqui? A gente está acabando? Como é que é? Só para eu não falar bem. Antes de fechar, que a gente quiser falar, a gente vai falando aqui. Beleza. Antes de fechar, eu só queria agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aí, o Júlio Trindade. Obrigada, gente. A Débora Mianini, Sidney Vale, o Odimar, a Poliana Couto, José Jorge Júnior, JJ está aqui. E todo o pessoal que comentou, Lucas Benevides, o André Coutinho, não sei se eu falei, a Mônica, a Pamela, tá todo mundo vendo aqui. E o Sidney perguntou aqui se o descarte eletrônico na ANEEL é São Gonçalo. É em São Gonçalo. Sim. E
E o Marcelo Saraiva faz um comentário, né, que enquanto o acesso às nossas grutas aqui de São Gonçalo, que são lindas, estão sendo proibidas, Maricá virou ponto turístico. Tipo, é isso que a gente está vendo. Não é que a gruta acabou, que Isso é questão de poder público. É o poder público fazer, né? investir, sabe? Foi o que eu falei. Faz uma oficina de brinquedo sucata. Criança vai adorar, gente. Faz uma oficina. Para que comprar massinha pronta? Se dá para fazer massinha com água, farinha de trigo e suco de caixinha, e suco de pozinho. A massinha fica igual, tá? Vira o corante, né? A massinha fica igual, tá? Para que fazer... para que colocar nos colégios copo descartável? Não tem necessidade. Cada criança leva seu copinho, sabe? São coisas básicas que a gente está tão enraizado no consumo que a gente acaba não pensando, sabe? E é isso. Queria convidar vocês, quem está assistindo aqui, tiver interesse, tem alguns documentários que estão disponíveis, alguns na Netflix, alguns no YouTube, e alguns você consegue achar em canais como a Amazon, aquele canal um canal da Apple, que eu agora não vou me recordar o nome, enfim, mas você consegue, se você não tiver, você consegue alugar por R$ 4 e ver, enfim. Primeiro, que eu chamo de carro-chefe do consumo, que é The True Cost. Traduzindo para o português, é o verdadeiro custo. Ele puxa para a moda, porque está falando e cita essa tragédia em Bangladesh de 2013 que eu falei, mas ele fala de situação de escravidão, ele fala do consumo, ele fala de poluição, ele fala de indiferença, ele fala de desigualdade social, ele fala de tudo, tá? Então, The True Cost, tem o The River Blue, que é o Rio Azul, que fala sobre a poluição dos rios do mundo, é muito interessante. Tem um documentário na Netflix chamado Enquanto Eu Espero o Verão Chegar, que é filmado, é um documentário filmado no interior de Pernambuco, se eu não me engano, é no sertãozão lá, numa cidade muito pequenininha, em que é concentrada várias fábricas de jeans, né, que revende para todos, distribui para o país, inclusive vende nessas famosas feirinhas, que a galera viaja, passa a noite viajando para chegar lá de madrugada e comprar. Lá também tem essa feirinha, que abre 5 da manhã. Esse documentário é muito impactante. Enquanto eu espero o verão chegar. Quem puder ver, é curto, deve ter 1h20, talvez. E as pessoas vivem no lugar trabalhando 14, 16 horas por dia, como se aquilo fosse o suprassumo do trabalho, como se aquilo fosse maravilhoso, porque, afinal de contas, eu não estou passando fome, eu estou trabalhando, tá legal, a gente precisa comer, a gente precisa bancar, né, as nossas necessidades básicas, eu entendo, só que isso não é a qualquer custo, isso custa a nossa vida, sabe? Pessoas com lesões no braço, porque fazem aquele movimento repetitivo o dia inteiro, para juntar dinheiro, sabe para quê? Para viajar no carnaval, para ir para o litoral viajar. Pessoas que moram em locais que, às vezes, não é nem asfaltado, mas elas vão para a praia no carnaval, porque elas trabalharam o ano inteiro para isso. Para você ver como... Passa também não só por uma questão uma conscientização do consumo, mas também uma conscientização de como viver a própria vida, né? De dar valor. De consumo, de vida, de valorização do ser humano, sabe? Acho que essa pandemia trouxe... eu não acredito que as pessoas que são ruins, elas não vão ficar boas depois da pandemia. Isso é ilusão, não vão. Mas as pessoas que têm um mínimo de consciência e que se preocupam um pouquinho, vão se preocupar ainda mais, porque a gente está sendo privado de coisas básicas, de ir na pracinha brincar com seu filho, de ir na praia, de andar na orla, de, sei lá, de fazer coisas básicas e que não gasta dinheiro. Então, como é que você quer viver sua vida? Como é que você quer que seu filho viva a sua vida? Então, é uma sementinha aí que eu estou plantando para vocês aí, para vocês darem uma olhadinha.
Então, agradeço muito aí a participação de todos, principalmente sua, Marcelo, foi ótimo. Bom de receber você aqui. Pandemia a gente não pode se ver, mas o Pois online. é, o abraço é virtual. Antes de fechar, queria convidar todo mundo, né, não só para curtir a página lá, que a gente, Marcelo Almeida SG, de São Gonçalo, que a gente vai estar, eu e o Sidney Vale, que comentou aí, a gente vai estar recebendo a Maria Nascimento, do CEP São Gonçalo, e a Beatriz Lugão, do CEP Rio, coordenadora de imprensa, para estar conversando sobre a realidade da rede municipal de educação durante e pós a pandemia, né? Porque fala tanto de educação, os jornais falam muito de educação, mas sempre passa a perspectiva do Estado, do Estado, do Estado. Então a gente vai estar discutindo terça-feira que vem, 19, sempre às 19 horas, igual ao Aeroporto Brasil, sempre às 19 horas, falando sobre a rede municipal de educação e certamente isso que a gente falou aqui de meio ambiente e educação vai entrar no papo, porque agora já estou nutrido dessa sementinha. Então, gente, muito obrigado. Suzana, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos. Até terça-feira. Tchau, tchau, gente.